Voltamos a falar da eleição presidencial nos Estados Unidos, porque enquanto o sistema eleitoral brasileiro utiliza o voto direto para eleger seus representantes, o modelo norte-americano adota um colégio eleitoral, que pode eleger um presidente sem maioria popular. Quem nos ajuda a entender melhor essas diferenças é o cientista político Leandro Consentino. Boa tarde, Leandro. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês do Mercado e Companhia e de todos do canal Rural aí também. Prazer é nosso, Leandro. Quando falamos em eleições nos Estados Unidos, a primeira coisa que vem à cabeça é que por lá eles não usam a urna eletrônica. Você poderia explicar as principais diferenças entre o sistema eleitoral brasileiro e o norte-americano? Perfeitamente. Em primeiro lugar, na verdade, o sistema eleitoral americano são, na verdade, 50 sistemas eleitorais diferentes. Essa é a grande questão. Cada estado registra eleitores de uma forma, cada estado faz votação de uma maneira. Então, a maioria, de fato, usa voto em papel ainda, mas alguns usam voto eletrônico também. Então, na verdade, olhar para o sistema norte-americano é olhar para um sistema que é disparo em cada um dos seus estados, que não tem uma contagem única, como a gente tem aqui no Brasil, por uma justiça eleitoral, e que por isso dá todo esse problema aí na hora da apuração, toda essa dificuldade. Às vezes é mais rápido porque o resultado é escancarado, como hoje Donald Trump ganhou aí muito bem, muito fortemente. Às vezes é um resultado mais difícil de ser contabilizado, como foram as últimas eleições em que Joe Biden venceu. E por último, isso que você destaca também, é um sistema eleitoral indireto, ou seja, o voto popular às vezes lá pode destoar do voto dos representantes, porque lá eles elegem, ganha-se o Estado e o Estado indica delegados que vão votar no presidente. E aí a gente tem basicamente aquela contagem dos 270 delegados, que é a metade mais um do número de delegados, para aquele número mágico onde o presidente é eleito. Então a gente tem essas diferenças fundamentais. No caso atual, é bom dizer que Donald Trump também ganhou o voto popular, além de ter ganho o voto dos delegados. Então foi, como a gente já salientou, uma vitória maiúscula aí de Donald Trump nesse retorno à Casa Branca. Tá certo. Agora, na sua avaliação, Leandro, quais são os prós e os contras, né, de cada modelo em termos de legitimidade democrática? Sem dúvida, a gente não pode dizer assim que existe uma coisa melhor ou pior, porque as raízes históricas de cada país é que balizam um pouco essas escolhas institucionais. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui um modelo que é mais eficiente e que dá mais prestação de contas, responsividade aos eleitores. Então, à medida em que você tem um sistema direto, você entende que é basicamente a sua vontade que está ali representada, ou pelo menos a vontade da maioria dos cidadãos. No caso do sistema norte-americano, há uma complexidade aí por conta dessa votação indireta que leva aí uma perda um pouco de legitimidade de fato junto ao eleitorado, de dizer, poxa, talvez a maioria das pessoas votando numa direção e o resultado do colégio eleitoral sendo outra, talvez isso não seja exatamente o mais legítimo dos sistemas. Mas, de novo, como a gente teve nesse momento uma votação que foi tanto majoritária no colégio eleitoral quanto no voto popular, essa sensação ela fica amainada dessa vez, pelo menos. Tá certo. Agora, no caso do Brasil, né, o voto ele é direto e é obrigatório. Agora, nos Estados Unidos, existe a figura do colégio eleitoral. Você acha que isso influencia, de alguma forma, os resultados, né, eleitorais e também o engajamento dos eleitores, pelo fato de lá não ser obrigatório, por exemplo? Perfeito. Então, lá vocês salientaram muito bem, quer dizer, há uma questão do voto facultativo, que é um desafio, porque os candidatos têm que convencer o eleitor de duas coisas, né? Primeiro, a ir votar, independente da escolha. E segundo, votar na sua candidatura. Então, de fato, há uma necessidade maior de engajamento do que tem aqui, o que reflete, talvez, o que a gente assistiu na última eleição municipal no Brasil, que foi um índice de abstenção muito alto, porque uma vez que as pessoas não são permanentemente engajadas a votar, mesmo que sendo obrigatório, elas sabem que há sanções pequenas com relação a não comparecimento, você acaba tendo um engajamento menor nas eleições. Com relação ao colégio eleitoral, sem dúvida nenhuma, isso pode gerar aí uma disputa aí entre aqueles que preferem o voto direto, o voto do eleitor, de fato, de entender que aquilo motiva mais o comparecimento, e, por outro lado, vai ter gente que vai dizer, não, o que motiva mais o comparecimento é essa briga Estado por Estado, que as pessoas vão entender isso mais próximo, isso mais perto da tua realidade. Então, há divergência nesses aspectos quanto ao engajamento.
mas, de novo, sem dúvida nenhuma, o modelo brasileiro tem uma legitimidade maior por conta dessa questão do voto ser diretamente relacionado ao eleitor e não ter esse intrincado jogo aí de maioria de delegados e depois os delegados elegerem o presidente da República. Complexo, né, Leandro? Agora, me fala uma coisa, né, sobre a vitória de Trump. O que ela revela sobre as preferências e tendências políticas atuais dos eleitores norte-americanos, na sua opinião? Acho que revela, sem dúvida nenhuma, que a gente não tinha aquela propalada ideia de que a vitória de Joe Biden foi, na verdade, o fim de um acidente ali, que foi a primeira vitória de Donald Trump, né? Muitos analistas leram isso na derrota de Donald Trump ali em 2020 como, bom, foi um acidente de percurso e não vai se repetir. Trump mostra que, de fato, tem uma força política importante, os seus argumentos cativaram o eleitorado norte-americano, que apesar da economia estar mais ou menos bem ali, estão sentindo muitos efeitos de uma inflação que vem desde a pandemia. Donald Trump soube capitalizar muito bem essa insatisfação e, aliado a isso também, mobilizou pautas importantes que hoje a esquerda parece que está com uma dificuldade de se comunicar com o cidadão comum. Ele traz uma pauta mais identitária, menos conectada aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores, e Trump meio que passou a receita que, de alguma forma, assumir essa postura pode cativar votos. E a gente está vendo isso como um fenômeno não isolado dos Estados Unidos, mas estendido a outras partes do mundo, sem dúvida nenhuma. É um alerta importante para todos os governos aí mais progressistas e para todas as forças conservadoras também. Tá certo, Leandro. Obrigada aqui pela sua participação, seus esclarecimentos. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.